E aí, como estão? Eu me chamo Marcelo Lima, sou coordenador pedagógico do Colégio Estadual São José, no município de Xorroxó, Bahia, e no trabalho em articulação com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolvemos um instrumento de registro e avaliação, o relatório de aprendizagem, onde educadores e educadoras irão registrar dados e informações do percurso formativo dos estudantes. Esse documento tem informações na capa. Esse documento que vocês terão acesso, ele terá uma capa com informações do estudante, o nome do estudante, o colégio em que estuda, a turma, o turno e o ano em que estuda também. Depois, na parte interna do documento, nós temos essas informações, esses tópicos que eu vou apresentar para vocês aqui agora, no sentido de orientar o preenchimento. Então nós temos a linha da modalidade, onde o professor irá sinalizar com o X, se é o ensino regular ou EJA, que esse estudante cursa. O período de avaliação é referente ao ano letivo 2020, já está preenchido. A carga horária que foi desenvolvida durante esse ano letivo, né? Representar numericamente a carga horária presencial e à distância. E aí no tópico 1, nós temos a informação em relação aos componentes curriculares que foram avaliados, onde professores e professoras, sob a orientação da coordenação pedagógica, irão desenvolver o preenchimento desse formulário aí. E irão sinalizar com AV aqueles que foram avaliados, componentes curriculares que foram avaliados, e NA os que não foram avaliados. Todos os componentes curriculares dos anos finais. Nos anos iniciais não terá língua inglesa. A parte diversificada também é outra matriz curricular, onde os professores irão consultar, além da Base Nacional Comum Curricular, para o preenchimento desse documento, onde indicarão unidades temáticas, habilidades, objetos de conhecimento também. Mas isso nós veremos um pouco mais à frente. No tópico 2, tipo de atividade pedagógica, professores e professoras irão sinalizar com um X a atividade que foi desenvolvida, o tipo de atividade, se foi impressa, se foi digital ou se foi das duas maneiras, né? Das duas formas, impressa e digital. As práticas de linguagem, que é o tópico 3, essa informação é referente a apenas o componente curricular de língua portuguesa desse estudante, né? Apenas o componente curricular de língua portuguesa, que tem na sua organização, na sua estrutura, na Base Nacional Comum Curricular, práticas de linguagem e campos de atuação, sendo o campo jornalístico midiático, campo de atuação na vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo artístico literário e todos os campos de atuação. Então o professor vai sinalizar com um X esses campos de atuação. Vejam que essas primeiras informações elas são um tanto quanto objetivas, marcar com X ou com uma sigla, né? AV ou NV. Então, foi até uma tentativa de simplificar em certa medida o relatório, de modo a ser possível preenchê-lo dentro do espaço de tempo que temos para iniciar o ano letivo 2021. Mas, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os aspectos qualitativos e subjetivos devem se sobrepor aos aspectos objetivos e quantitativos da avaliação. E é aí no tópico 4 onde entra mais esse caráter qualitativo e subjetivo, né? As unidades temáticas abordadas, que estão listadas na Base Nacional Comum Curricular. Com exceção do componente curricular de língua portuguesa, todos os outros componentes curriculares têm um conjunto de unidades temáticas previstos na base, onde os professores e as professoras irão visitar esse documento para ver o que foi abordado durante o ano letivo. Isso deve estar contido no relatório de aprendizagem, porque a gente tem que ter informações referentes às aprendizagens essenciais dos estudantes. E essas aprendizagens essenciais, elas são expressas a partir da matriz curricular da Base Nacional Comum Curricular,
por meio de unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e competências, né? Essa é a organização, então isso tem que estar contido, com exceção do componente curricular de língua portuguesa, que trabalha práticas de linguagem e campos de atuação. Todos os outros componentes curriculares irão sinalizar as unidades temáticas abordadas durante o período avaliado. Língua inglesa, artes, educação física, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, informática, identidade cultural afro-brasileira e relações humanas. Objetos de conhecimento abordados. Também essa listagem desses objetos de conhecimento, que são entendidos enquanto conceitos, processos e conteúdos, eles são listados lá na Base Nacional Comum Curricular. A própria base ela já tem a tentativa, né, já vem com a intenção de tirar o foco do conteúdo, do currículo conteudista, do conhecimento por si só, do desenvolvimento cognitivo apenas, mas das questões socioafetivas, emocionais, dos valores morais e éticos, da educação integral. Por isso que eles substituem o termo conteúdo por objetos de conhecimento. Mas não são apenas sinônimos, né? Não são apenas equivalentes. Objetos de conhecimento pode ser entendido em certa medida enquanto os conteúdos, mas também enquanto processos, né? E conceitos. Então é um termo mais amplo do que conteúdo. Então vocês vão listar também esses objetos de conhecimento que foram abordados durante o período avaliado com esse estudante, né? Que está sendo acompanhado aí na perspectiva da avaliação formativa, onde o próprio relatório de aprendizagem indica fragilidades, ou seja, aquilo que não foi abordado enquanto unidades temáticas, enquanto campos de atuação, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades também. Então, aquelas que não foram abordadas, trabalhadas, merecem especial atenção no ano seguinte, né? E as que foram trabalhadas também, mais numa perspectiva do fortalecimento, né? E o aprofundamento dessas habilidades que foram trabalhadas no ano anterior. Então, essas habilidades desenvolvidas no relatório de aprendizagem, vocês vão colocar apenas o código alfanumérico. A gente entende que dentro desse espaço de tempo fica um tanto quanto complicado, inviável, impossível registrar essas informações, né, de forma mais detalhada, como se fosse descrita, né? Convém que seja dessa forma, com o código alfanumérico e a descrição da habilidade, sobretudo para atender essa legislação da Base Nacional Comum Curricular de sobrepor os aspectos qualitativos e subjetivos que a escrita textual permite em relação à escrita alfanumérica, né? Então, a princípio a gente permite o código alfanumérico, mas defende a ideia de que a escrita mesmo, o termo, todos os termos e conceitos da habilidade devem ser preenchidos nesse relatório de aprendizagem, que será utilizado também no ano seguinte, né? Então, língua portuguesa, as habilidades desenvolvidas, em língua inglesa também, esse conjunto de habilidades tem na Base Nacional Comum Curricular, tem a listagem, né? A parte diversificada pode ser uma dúvida dos professores. Nós passamos no ano passado por um processo de reformulação curricular, onde desenvolvemos uma produção textual a partir da escuta inspiracional e que temos uma fundamentação teórico-metodológica do currículo. Contudo, a parte do organizador curricular e a parte introdutória dos organizadores curriculares, nós estamos em desenvolvimento. Acredito que o município já tenha uma matriz curricular sendo utilizada, expedida ou pelo Conselho Municipal de Educação, ou pelo Conselho Estadual de Educação, ou pela própria Secretaria Estadual de Educação. Existe uma matriz curricular que os professores da rede adotam para essa parte diversificada, que é informática, identidade cultural afro-brasileira e relações humanas. Essa matriz curricular ela servirá de base para o levantamento de dados desse relatório, né? Os professores já têm um planejamento, subentende que os professores já têm um planejamento em relação a esses componentes curriculares da parte diversificada e utiliza de base.
E no ano de 2021, nós estamos no trabalho de desenvolvimento dessa parte do organizador curricular. No tópico 7, nós temos a síntese dos resultados. Aqui foi onde ficou um pouco de dúvida também para alguns professores e professoras que nos procuraram, né? Se a gente pensar que o relatório de aprendizagem tem que ter informações referentes às aprendizagens essenciais e que essas aprendizagens essenciais são expressas por meio de competências, habilidades, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, campos de atuação e práticas de linguagem, a gente vai buscar essas informações em relação a cada um dos componentes curriculares, de forma um tanto quanto fragmentada. Mas a própria base, ela preconiza o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. É aqui que a gente visualiza uma possibilidade de sistematização, onde professores e professoras irão listar aquelas competências gerais da base, que são 10, e as competências de área, de cada uma das áreas do conhecimento. Por exemplo, em língua portuguesa, se não me engano, são 6 ou 7 competências de área de conhecimento. Então, terá informações aqui em relação a essas competências gerais e de área de conhecimento, mas também sobre os procedimentos metodológicos adotados. É uma síntese onde professores, sob a orientação da coordenação pedagógica, irão redigir um texto em que traz informações referentes às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular e as competências de área que foram desenvolvidas e as que não foram desenvolvidas, se possível, sinalizar o porquê de não terem sido desenvolvidas. Isso é informação em relação aos procedimentos metodológicos. Não só o que não foi desenvolvido, mas o porquê de não ter sido desenvolvido e o que fazer para desenvolver. Se possível, propor alternativa de intervenção. É aqui que o instrumento ressalta ainda mais o caráter de avaliação formativa do mesmo. Indicar possíveis intervenções pedagógicas que possam preencher as lacunas existentes durante o período letivo de 2020 para o desenvolvimento das competências, habilidades, para o trabalho e abordagem das unidades temáticas, dos campos de atuação, das práticas de linguagem, dos objetos de conhecimento. Então, essa é a intenção do relatório, uma visão sistêmica sobre competências gerais, competências de área e procedimentos metodológicos utilizados durante o período avaliado e sinalizar as intervenções pedagógicas, se possível. É aí que a gente desenvolve a reflexão sobre a prática, né, e qualifica ainda mais esse procedimento de ensino-aprendizagem, de reflexão também sobre a prática, né, de ação, reflexão, ação, esse ciclo contínuo. O tópico 8º, ele tem a assinatura dos professores, onde aqueles que avaliaram, que sinalizaram também lá no primeiro tópico, né, marcou com o X, com a V os que foram avaliados e NA os que não foram avaliados, e no tópico 8 sinaliza o nome dos professores, eles assinam, né? Esse relatório também, ele vai assinado pela coordenação pedagógica e pela direção, datado, né? E servirá de base para os planejamentos do ano seguinte. Esse é um aspecto também que vale destacar nesse instrumento de relatório, não apenas para registro, né? Não apenas para registro e para informar, mas para formar, né? Para indicar intervenções pedagógicas necessárias e possíveis no percurso formativo desse estudante. Então, esse é o instrumento. A finalidade desse vídeo, nós temos as orientações também que serão disponibilizadas, né? Mais do que eu falei mesmo em relação a cada um dos tópicos. Componente curricular, sinalizar avaliado, AV ou NV, não avaliado. Tipo de atividade pedagógica, sinalizar com X, impressa digital ou impressa digital. As práticas de linguagem, apenas para o componente curricular de língua portuguesa, marcar com X. As unidades temáticas abordadas para todos os componentes curriculares, exceto língua portuguesa, que traz campos de atuação em práticas de linguagem. Objetos de conhecimento abordados, listar os objetos de conhecimentos a partir da Base Nacional Comum Curricular.
Habilidades desenvolvidas também de acordo com a matriz curricular, a base, o DCRB e o RCC. Síntese dos resultados. Na perspectiva do trabalho pedagógico interdisciplinar, como preconiza a BNCC, descrever as competências das áreas do conhecimento desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem, considerando aspectos atitudinais, conceituais e procedimentais, objetos de conhecimento trabalhados, unidades temáticas e práticas de linguagem vivenciadas, evidenciando possíveis articulações entre os componentes curriculares. E aí cabe detalhar os procedimentos metodológicos adotados, o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, o que fazer para que dê certo. Então é aí onde tem um detalhe maior, os aspectos qualitativos e subjetivos da avaliação, de forma sistêmica e interdisciplinar. O tópico 8, assinatura dos professores, espaço para esse registro. É isso, esse vídeo tem a finalidade de orientar educadores e educadoras da rede no preenchimento desse instrumento, relatório de aprendizagem, que consideramos adequado por conter informações essenciais em relação às aprendizagens, os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as aprendizagens essenciais que os estudantes precisam desenvolver ao longo da educação básica, que são expressos por meio de competências, habilidades, unidades temáticas, campos de atuação, práticas de linguagem e as competências gerais e de área, né? Então é isso, espero que esse vídeo auxilie vocês aí no preenchimento e qualquer coisa estou à disposição para esclarecimentos, para até sugestões também sobre o instrumento, né, para que a gente possa fazer alguma alteração, alguma edição para ser utilizado no ano seguinte, ok? Valeu e até mais!